Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro vídeo da série, o objetivo é explicar alguns conceitos básicos das operações estruturadas para vocês. Como vocês podem se posicionar no mercado e o que vocês podem esperar investindo em uma operação estruturada. Parece complexo, mas é muito simples e eu vou provar aqui para vocês que qualquer investidor consegue ter acesso a esse tipo de produto através da nossa assessoria aqui no Safra. Então vamos lá. Produtos estruturados. O que são as operações estruturadas? As operações estruturadas, elas nada mais são do que um conjunto de ativos, tá? Você sempre vai ter um ativo objeto, uma ação, seja ação de Vale, de Petrobras, de PetroRio, e uma cesta de ativos, chamado derivativos. Derivativos são opções que derivam do ativo objeto. Essas opções elas podem ser opções simples, que a gente chama de opções vanilla, opções listadas em tela, como também as opções flexíveis, que são o principal instrumento utilizado para montar uma operação estruturada. Então, como que funciona? Primeiro, vamos analisar a questão do porquê o investidor faria uma operação estruturada. Qual o objetivo por detrás do investidor para ele realizar uma operação estruturada, tá? Então aqui a gente tem num primeiro item, otimização de cenários. Vamos imaginar que você, investidor, acredite que determinado ativo vai ter uma alta muito expressiva. Por exemplo, acredito que Petrobras ou PetroRio, devido à alta do petróleo, vai ter uma valorização expressiva nos próximos dias. A gente consegue montar uma operação estruturada onde o investidor se alavanca nessa operação estruturada, ele compra o ativo PetroRio e monta uma estrutura de opções junto, e se PetroRio se valorizar, ele vai ter um ganho duplicado. Porém, se PetroRio se desvalorizar, ele vai ter um prejuízo referente ao lote inicial de ações que ele adquiriu. No caso do prejuízo, essa operação ela não sofre uma alavancagem. Então você perde uma vez se caso o PetroRio cair e você ganha duas vezes no caso de PetroRio subir. Então isso é uma das operações estruturadas que se chama Double Up, que a gente vai ver mais à frente, tá? Da mesma forma, se o investidor acreditar que determinado ativo ele tende a cair e ele já está com esse ativo no portfólio, ele consegue se proteger dessa queda, através de uma operação chamada Collar King. Então, existem várias formas de você atuar no mercado, através das operações estruturadas. E é importante a gente entender qual é o objetivo do investidor, aonde ele quer chegar, qual é a perspectiva dele de mercado para poder oferecer aí sim o melhor produto que se encaixa nesse contexto. Então, aqui no segundo item, a gente tem variedade de escolhas. Foi como eu disse, você pode alavancar uma posição, no caso se você achar que determinado ativo vai subir, você pode proteger uma posição no caso de uma eventual queda do ativo, ou você pode buscar uma performance adicional. Poxa, já estou posicionado no ativo, mas eu acho que ele tem potencial para andar mais, eu quero me alavancar nesse ativo sem incorrer em um risco adicional, tá? O risco controlado. Então aqui, nesse item de risco controlado, as operações estruturadas, diferentemente de quando você compra um ativo, você está totalmente direcional, você ganha se aquele papel subir, tá? No caso das operações estruturadas, o que dá para a gente fazer? Olha, você ganha se o papel subir até determinado ponto. Porém, se o papel cair, você também vai estar protegido até determinado ponto. Então, essa operação estruturada, uma das mais feitas aqui na mesa, é a Hawk. E você consegue fazer ela com períodos muito curtos. A partir de 15 dias, a gente consegue estruturar uma operação dessas. E aqui no ponto do acompanhamento personalizado. Então, a nossa mesa de operações, ela dá um acompanhamento totalmente personalizado e individualizado para cada investidor,
mediante aquela operação que ele está seguindo. A gente vai entender primeiro o perfil do investidor, entender qual a estratégia que ele busca, oferecer uma estratégia para ele, né, uma operação estruturada condizente com esse viés que o investidor tem, e nós vamos fazer um trabalho de acompanhamento até o vencimento dessa operação, passando ponto a ponto para o investidor, né, principalmente quando vencer a operação, quais foram os ganhos ou eventuais prejuízos que ele teve nessa operação. Então aqui a gente parte para os cenários, né? Quando utilizar uma operação estruturada? O que eu posso fazer, né, com uma operação estruturada? Então basicamente são 4 cenários, né, onde a gente pode utilizar as operações estruturadas. Vejam só, a gente tem aqui um cenário de proteção. Então é aquele caso onde eu estou posicionado num ativo ou eu quero comprar determinado ativo, mas eu não quero incorrer em um risco no caso do ativo se desvalorizar, no caso do ativo cair, né? Então, nesse caso, as operações de proteção, elas são as mais indicadas, né? Dentre o nosso portfólio de proteção, de operações estruturadas, a gente tem a Collar King, que é uma operação que te dá um nível de proteção de até 100% do capital investido no caso de uma queda do ativo. Então, imagine você, quero me posicionar em Vale porque eu acho que o preço do minério vai ter uma alta substancial, né, nos próximos 6 meses, porém eu não quero perder nada, né, caso a minha estratégia ou o meu viés esteja errado. Então a gente faz uma operação chamada Collar King, onde o investidor ele participa proporcionalmente da alta do ativo até determinado ponto e, porém, se o ativo vier a cair, você não perde nada, tá? A gente tem aqui num segundo degrau as operações de otimismo, né? Já entrando aí um pouco mais nessa questão de alavancagem financeira. Então, eu tenho um determinado ativo que eu acredito que ele vá performar bem nos próximos 15 dias, no próximo mês, tá? Só que se acaso ele não performar tão bem, eu também não quero perder tanto, né? Então, nas operações de otimismo, aqui se enquadrariam, por exemplo, a Hawk. A Hawk, ela é uma operação estruturada que te dá determinado nível de proteção, tá? E um ganho pré-fixado naquele período. E se ele cair nesse período, você tem um colchão de proteção que varia aí, dependendo do prazo da operação, de 10% a 15% referente ao preço que você fechou a operação, né? E aí nesse último quadrante aqui, né, de performance e alavancagem, a gente tem algumas operações que trazem realmente ganhos substanciais para o investidor, né? Algumas delas sem incorrer em um risco adicional, e outras sim correndo em riscos significativos. Então, por isso que é importante, né, no momento em que a gente vai montar essas operações, entender exatamente qual o perfil de cada investidor, o que cada investidor busca, antes de sair simplesmente colocando operações no book, né? Então, uma das operações de alavancagem que existem aqui na mesa, né, é a Double Up. Então, no caso da Double Up, é como se você estivesse comprando um lote duplicado do ativo, né? Eu tenho capital para comprar 1000 ações de determinada empresa. Porém, com essa operação, sem incorrer em custo adicional ou risco adicional, seria como você estivesse comprando 2.000 lotes desse ativo. Você está dobrando a sua posição nesse ativo, tá? Os detalhes de cada uma dessas operações a gente vai tratar separadamente em cada um dos vídeos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o importante, né, nesse caso é vocês entenderem o contexto. Então nós temos operações de proteção, nós temos operações que visam um otimismo de mercado, nós temos operações que trazem determinado nível de performance acima do que você simplesmente comprar o ativo objeto e esperar ele valorizar. E nós temos as operações de alavancagem, né, que te dão um retorno muito expressivo, porém existe um risco adicional também embutido. Então eu convido vocês para que fiquem, né, nessa série de vídeos, assistam os próximos vídeos, onde a gente vai detalhar e a gente vai explicar, né, como que funciona cada uma dessas operações.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, a nossa mesa está à disposição, tá? Para solucionar essas dúvidas, para ajudar vocês na estruturação dessas operações. Então aguardo vocês nos próximos vídeos, espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais!